Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos à nossa pré-aula de número 3, de 17 de julho de 2022, a nossa lição de adultos, cuja temática é as sutilezas da imoralidade sexual. Essa lição tem pelo menos três objetivos, né? Explicar a revolução sexual na sociedade pós-moderna, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, também extraconjugal e também desconstruir toda a tolerância que se tem dado à prática da homossexualidade como uma relação caracterizada por naturalidade. Seja muito bem-vindo. Eu quero ler com você o texto áureo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Assim pontua Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A nossa verdade prática nos diz: as Escrituras condenam de forma prática qualquer expressão da sexualidade fora do casamento. O comentarista da nossa lição, ele vai trabalhar, portanto, a preocupante postura da sociedade pós-moderna em tentar naturalizar ou normalizar a fornicação, né, como uma expressão da sexualidade que tem se tornado tão comum e banalizado e incentivado através da grande mídia, como também amplamente através das redes sociais. Existe um projeto de contrapor-se a toda ética judaico-cristã, em especial as que dizem respeito à normatização do tempo e do modo apropriado do uso do corpo e da sexualidade. Quando você lê os textos bíblicos que Paulo menciona, a nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e Romanos capítulo 1, versículo 26 e 28, onde Paulo vai falar mais abertamente sobre a questão da degeneração do gênero humano, o processo idolátrico que caracterizou essa degeneração e, como consequência, nós temos a construção de uma expressão da sexualidade caracterizada como Paulo como anormal, ou o abandono do modo apropriado e conveniente como Deus instituiu. Portanto, a nossa lição e a nossa proposta aqui é dar suporte bíblico-teológico e trazer alguns elementos que você pode usar na ministração da sua aula junto à turma, onde você é professor e educador. Basicamente, temos duas possibilidades de proporções e consequências irreconciliáveis. Nós temos a redenção da sexualidade pela restauração daquilo que a gente chama de ethos do reino, que produz honra e cumpre o mandamento da criação. Porque entendemos que, pela Escritura, o papel da sexualidade humana tem um vínculo profundo com a criação. No processo de fecundação que se torna possível dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher, que o homem cumpre o seu papel como co-criador. E esse é um dos traços da imagem e semelhança de Deus. Todavia, nós também temos aquilo que começa a existir, em especial a partir da década de 60, em que houve uma revolução na sexualidade humana. Temos aí a ruptura de todas as formas e os parâmetros da ética judaico-cristã na expressão sadia, sensata e satisfatória da sexualidade humana. E o nosso autor, no tópico primeiro, ele vai trabalhar justamente sobre isso, sobre esse novo paradigma da sexualidade, cuja tentativa é propor, né, estimular o exercício de uma sexualidade mais livre ou alternativa, que fere os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, onde a relação orientada pela Escritura é a relação de forma heterossexual, como também monogâmica. Portanto,
Isso se caracteriza numa visão que os críticos, né, os críticos da cultura alternativa vai chamar de conservadorismo, né, e até transforma isso numa bandeira política, como se defender esses valores fosse algo de cunho propriamente político. Antes de qualquer coisa, o que a igreja defende não são propostas de cunho ideológico político, mas de cunho teológico, porque entendemos que o problema tanto da política, da sexualidade e de todas as expressões da natureza humana, tanto na cultura, na política, na economia, em última instância, o seu problema é teológico. Portanto, a proposta da cultura contemporânea, a partir da Revolução Sexual, em especial de um evento chamado Woodstock, na Inglaterra, onde se rompe com todas as normas que estabelecem um tempo apropriado e se deixam reger por aquele princípio bíblico de que para tudo existe um tempo determinado debaixo do sol, institui-se a regra de que se faz bem, não pode ser errado. Se está envolvido nisso amor, o que há de errado com isso? Então, observa-se que a proposta dessa revolução é a quebra de um tabu. O tabu agora não é mais você se deixar orientar por aquilo que é chamado de heterossexualidade. Mas o tabu agora é justamente isso, essa crítica voraz da sociedade ao casamento monogâmico e heterossexual instituído pela ética judaico-cristã, quando Deus, pela boca de Moisés, escrevendo o texto do Gênesis, o redator irá dizer: e o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se a uma só mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. E com isso há um mandamento expressivo: povoar a terra. Portanto, a gente percebe que é na relação caracterizada por heterossexualidade que é possível exercermos o nosso papel de co-criadores. Agora, a redenção da sexualidade é um regresso a uma condição bíblica, e essa é a proposta que você deve pontuar para os seus alunos. Agora, a segunda, a revolução sexual, é a normatização e a naturalização dos descaminhos celebrados por uma visão humanista e meramente biológica. Eis aí a proposta de reduzir a sexualidade a uma questão puramente mecânica e biológica. Quando sabemos, desde a Grécia Antiga, os próprios pagãos entendem que a sexualidade é algo que deve envolver tanto a espiritualidade como o culto. É tanto que existiam a questão das prostitutas cultuais, sobre as quais Paulo irá falar em 1 Coríntios. Então, diante disso, nós percebemos que é um ledo engano e uma tentativa de naturalizar por dessacralizar o corpo. Aquilo que Paulo irá dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, a proposta da cultura contemporânea é meu corpo, minhas regras. Porém, nós somos lembrados que o nosso corpo também é do Senhor e as expressões da nossa alma, em especial as de natureza sexual, elas são bem-vindas dentro do contexto apropriado e dentro dos limites prescritos pela Escritura. Veja que a redenção da sexualidade, ela celebra uma visão conservadora e ela é proativa, ou seja, ela dá um fim, um telos proposital, intencional à sexualidade. Já a segunda, que é a revolução sexual, ela propõe uma agenda que degenera o modo como se lida com o corpo, o prazer, o gozo, o tempo e o gênero como uma mera construção social. Portanto, a nossa intenção ao lecionar essa lição é condenar aquilo que é celebrado como conquista pela cultura pós-moderna, denunciar o que também é tolerado e boicotear o que é consumido vorazmente por aqueles que querem romper com toda a herança judaico-cristã. Portanto, a gente percebe que existe uma tentativa de tornar cada vez mais público aquilo que é aplaudido publicamente, mas que se torna uma expressão vergonhosa e mau uso da sexualidade humana conforme o Senhor instituirá. O nosso tópico 2 vai trabalhar as principais distorções da sexualidade sadia, a prática da fornicação,
Nós temos a palavra grega aí, porneia, de onde vem pornografia, de onde vem a própria ideia de relação sexual fora do contexto de pessoas aliançadas. Portanto, isso envolve o sexo pré-conjugal, o sexo fora do contexto conjugal, como também a questão da homossexualidade. Não somos preconceituosos quando afirmamos que não existe amor entre dois homens, porque a Bíblia chamará isso de prática abominável. Então não se trata de preconceito construído pela igreja. Estamos reproduzindo o entendimento teológico sobre o qual nos pautamos para o exercício de uma sexualidade sadia. Temos também a questão do adultério. O adultério, ele deixou de ser crime no Código Civil. Por algum tempo, o Código Civil prescrevia a punição, a partir do Código Penal, da prática do adultério. E essa punição sempre castigou mais a figura feminina do que propriamente a masculina, como também no contexto judaico, que é o contexto do Novo Testamento, nós encontramos o relato da mulher apanhada em ato de adultério e trazida para um julgamento sumário. Porém, o seu parceiro não estava presente. A ideia ali era uma armadilha para tentar enquadrar Jesus de alguma categoria que o descredibilizasse diante dos grupos religiosos. Todavia, Jesus vai ao cerne da questão e afirma: quem dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E depois chama a mulher para um diálogo, a perdoa e diz: não, vai, não peques, para que não te suceda coisa pior. Agora, nós também temos que ter consciência de que a homossexualidade, à luz da Bíblia, ela é uma contradição da ordem natural. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, ele diz o seguinte, versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Portanto, o que nós percebemos aqui é que quando uma cultura propõe esse tipo de proposta sexual, temos que lidar com as consequências nefastas de se fazer concessões e exceções ao que a Bíblia já normatizou como abominação. A agenda LGBT, ela chamará isso de império do preconceito ou supremacia fundamentalista cristã, ou ainda de racismo estrutural de gênero. Todavia, é a igreja posicionando a partir daquilo que lhe dá sustentáculo, que é o conjunto de teologias que forma aquilo que é a Bíblia Sagrada. Nós partimos do princípio da inerrância, da inspiração plena e verbal, e, portanto, afirmamos que ela não contém desajustes sociológicos, como afirmam alguns críticos, né? Ela está pontuando o parecer de Deus, é a opinião de Deus reproduzida pelos seus autores acerca do uso da sexualidade, em especial a crítica e como Deus pensa, descreve a questão da homossexualidade. Paulo, ele vai propor 3 posturas diante das práticas que desfiguram a visão bíblica, né? Efésios capítulo 5, versículos 3 a 13, ele vai pontuar algumas coisas. Eu quero ler com você alguns versos. Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios 5 e o versículo 13, ele diz o seguinte: mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O versículo 11 diz assim, 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Paulo, ele prevê aqui a semântica do engano, é o que eu chamo de semântica do engano, é a desconstrução dos gêneros no campo linguístico,
que é isso que ocorre, a linguagem neutra, a tentativa de, a partir da linguagem, também afetar a arquitetura dos ambientes educacionais e escolares, como os banheiros neutros, como se isso fosse possível. Paulo prevê a omissão baseada no medo da judicialização da defesa da ética do reino. Ou seja, Paulo prevê que alguns homens eles temeriam perder os seus espaços e a sua reputação pública se fizerem algum tipo de confronto aberto sobre isso. Portanto, espera-se, segundo Paulo, que não apenas se reprove no interior, mas que se manifeste essa reprovação, porque ao fazer isso, somos o que somos chamados para ser testemunhas, defensores de padrões a partir dos quais se pode viver com excelência a sexualidade humana. Paulo ele também denuncia a cultura dos armários escancarados. E essa cultura se dá por legitimação política, ideológica e jurídica. Existe uma tentativa de normatizar a homossexualidade e essas práticas e penalizar, judicializar o combate a essas práticas como postura homofóbica. De fato, nós percebemos que, para Paulo, portanto, diante desse cenário que aí se encontra, não basta impedir a instalação no âmbito da igreja e da família. É preciso condenar como perversão legitimada por uma cultura promiscuamente degenerada. É a nossa cultura pós-moderna, que é uma cultura erótica, uma cultura erotizada, uma cultura erotizante, que propõe a precocidade sexual e, acima de tudo, há uma tentativa de sexualizar a infância, causando, portanto, rupturas no tempo e no ritmo que cada geração precisa para lidar com essas questões, em especial as questões de sexualidade e de tempo devido para o uso do sexo. A reação, ela se dá em dois movimentos. Paulo propõe, portanto, o boicote privado. Nós ensinamos às nossas famílias, como também aos nossos irmãos na comunidade da fé, que isso é descrito por Paulo como abominação. O homem com o homem não te deitarás, porque isso é abominação aos olhos do Senhor. E também uma denúncia pública. Há uma necessidade urgente, premente, de que possamos nos posicionar. Algumas figuras do Evangelho brasileiro têm se posicionado abertamente, sofrendo sanções, sofrendo punições, perda de reputação e até de espaços, né? Até porque as plataformas digitais hoje, elas estão alinhadas a essa cultura de normatização e normalização da homossexualidade e também da agenda LGBT. Portanto, quando você fere alguma dessas sensibilidades propostas e asseguradas por lei no campo ideológico e também político, você acabará sofrendo algum tipo de punição. E agora nós temos os desafios de se viver numa cultura que eu chamo de gadarenizada, uma cultura luciferiana. Essa é a cultura que vivemos, porque ela é erótica, erotizada, erotizante, e ela propõe desde a fornicação monogâmica, ou seja, se você quer fazer sexo com o seu namorado ou com a sua namorada, que faça, não há nenhum problema nisso. E, lamentavelmente, nós temos pais que acolhem isso, transformando os seus quartos familiares em motéis com consentimento para que seus filhos vivam, experimentem a sexualidade fora do contexto do casamento. Também, além disso, temos a cultura bizarra do poliamor, né? Não bastasse isso, agora o indivíduo pode expressar o seu amor, ele pode sentir-se atraído ou erotizado por objetos, coisas e pessoas. Lamentavelmente, precisamos informar a nossa geração que a descriminalização no campo jurídico, como uma migração de uma proposta ideológica dessa agenda LGBT, do adultério e da homossexualidade, ela pode até ser descriminalizada, mas biblicamente continua sendo pecado, errado, não aconselhável e não deve ser apoiado
pela liderança da igreja, nem pelos seus membros, uma vez que já conhecem o posicionamento da palavra de Deus. Portanto, nós temos, infelizmente, na questão da homossexualidade, uma confusão entre determinismo biológico com comportamento adquirido. Entenda que para a Escritura e para a teologia cristã, a homossexualidade ela não é determinismo biológico, ela é um comportamento adquirido, é uma construção social, cultural, e até porque podemos mostrar isso a partir da condição de gêmeos. Dois gêmeos que nascem, podem ser até uniplacentários, um se torna homossexual e o outro não. Se fosse uma questão biológica, os dois seriam homossexuais. E para a gente fazer um arremate final aqui, porque a proposta do terceiro tópico é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, nós pontuamos aqui Provérbios capítulo 31, ele descreve a diferença entre uma mulher virtuosa e uma feminista frustrada e amargurada. Aquela mulher de Provérbios 31 é uma mulher que está atuando eficazmente dentro do contexto doméstico. Ela administra, ela compra, ela viaja, ela preside, ela orienta. Então, o espaço doméstico não anula a sua feminilidade e não a obriga a sair desse contexto para poder conquistar mais espaços e mais direitos. Ela pode ser exercida. Agora, lamentavelmente, temos que reconhecer, diante das nossas comunidades de fé, que leituras equivocadas podem produzir um contexto de opressão e negação da fala feminina. Mas essa não é a proposta da Bíblia, muito menos da teologia bíblica legítima. Nós também temos Tito capítulo 2, que descreve ali a masculinidade bíblica, né? Sem exageros, sem erros e em tons, né? Que não fazem concessão a uma vida homoafetiva. Do contrário, a masculinidade descrita em Tito capítulo 2, ela prescreve uma masculinidade afetiva e efetiva. Afetiva no fato de que o homem tem sentimentos, expressa esses sentimentos na condição de cuidado da mulher e também seguimos a recomendação do apóstolo Pedro, quando ele diz: honrai a mulher por ser o vaso mais frágil. No contexto que Pedro escreveu isso, ele está pensando não em fragilidade física, mas em mobilidade social dentro do contexto do Império Romano. Sabemos que tem mulheres biologicamente mais fortes do que homens. Portanto, a questão aí é honra, trato, cuidado. E fazendo isso, vivendo essa feminilidade sadia, como também essa masculinidade afetiva e efetiva sadia, como prescreve a palavra de Deus, nós podemos então dizer que homens e mulheres exercerão seus papéis como co-criadores ao se juntarem no contexto do casamento e desfrutarão não somente o propósito de procriar, criar, gerar e dar continuidade à família, como também viver os deleites da sexualidade no contexto do casamento, amplamente expressos no livro de Cantares, em uma linguagem extremamente rica de erotismo, como também experimentar ali o prazer sem culpa, o gozo legítimo no altar do casamento. Até porque Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: venerado entre vós seja o leito sem mácula, porque Deus punirá os adúlteros. Portanto, nós temos que fazer aqui uma distinção entre gêneros instituídos no Éden, que definem o ethos contra a normalização da homossexualidade, a naturalização da promiscuidade e a descriminalização teológica e bíblica do adultério. Lembrando a você, portanto, que porneia se configura pecado, homossexualidade se considera abominação e adultério se configura crime contra a aliança feita diante de Deus e, portanto, aos que se sentem tentados dessas áreas, recorra ao Senhor em oração, certamente Ele lhe dará meios e escapes. A Escritura diz que Deus não nos tenta acima das forças, antes com a tentação também enviará o escape. Concluímos afirmando: nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço nas sociedades das últimas décadas.
Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Basta observarmos como vivem hoje os filhos, netos, talvez até bisnetos, daqueles que celebraram a década de 60, ou a liberação total do Woodstock. Aí você tira as suas conclusões e perceberá que não há como negociar padrões bíblicos sem ter consequências nefastas para a vida. Um grande abraço a todos, boa aula aí nas suas respectivas congregações, núcleos de ensino. Esperamos ter contribuído com esses suportes e com essas dicas bíblico-teológicas para a preparação da sua aula. Um grande abraço a todos, Pastor Lucia Freitas.